Meus irmãos, eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor nesse dia muito especial, que é o dia da ressurreição de Cristo, o dia em que as forças da morte não conseguiu manter o Senhor no sepulcro. Ele ressuscitou e Ele está vivo, e porque Ele está vivo, nós podemos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e um dia desses nós vamos habitar com o Senhor. Essa é sem dúvida alguma a maior expectativa e a maior esperança que está presente nos nossos corações. Ele ressuscitou, Ele nos deu nova vida, e nós precisamos hoje trazer à memória todos esses privilégios que Cristo nos deu. Nós estamos trabalhando o tema da nossa campanha de missões mundiais, que é Viva a Compaixão. Esse tema ele é muito importante e fundamental para os nossos dias, porque nós estamos vendo um mundo que caminha para a perdição. As pessoas, de modo geral, lá fora, elas não estão preocupadas com salvação. Só há alguns momentos na vida em que as pessoas lembram de Deus. É quando elas são privadas da liberdade, aí elas lembram de Deus porque elas ficam no ócio ali, e a única coisa interessante que aparece para elas é pensar em Deus. O outro momento é quando adoecem seriamente, aí elas começam a pensar em Deus. E um terceiro momento é quando o evangelho entra no coração e a pessoa se abre para crer, e então o evangelho de Deus começa a frutificar na vida daquela pessoa. São basicamente esses os momentos em que o evangelho de Cristo ele ganha prioridade, ganha atenção na vida do mundo lá fora, tá? Na nossa vida é uma constante. Desde que começamos esse grande desafio de falar sobre missões, muitas coisas boas têm acontecido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quantos já encontraram, digam amém. A palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar então compartilhando esse tema, Viva a Compaixão, que foi o tema que a nossa Junta de Missões Mundiais reservou para estarmos refletindo. E nós temos pensado no seguinte: porque Cristo me amou, Ele se entregou a si mesmo por mim, e essa foi a maior demonstração de compaixão. Por isso, nós estamos crucificados com Cristo, porque a sua crucificação foi um modelo de compaixão para nós, os crentes, para nós que um dia nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Jesus. E nós estivemos ministrando sobre isso no nosso primeiro sermão. Depois, num segundo sermão, nós estivemos pensando e refletindo porque Ele nos amou e porque Ele entregou-se a si mesmo para morrer pelos nossos pecados, demonstrando compaixão. Agora não mais eu vivo, não mais você vive, mas Cristo vive em nós. É o momento que nós negamos a nós mesmos, negamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, e crucificamos isso com Cristo, para que agora Cristo viva em nós. A vida de todo crente, de toda pessoa que é nascida de Deus, é uma constante negação de si próprio, uma constante negação do mundo e do sistema profano que está à nossa volta, para viver a vontade divina, a vontade sagrada do eterno nosso Deus, entendendo o que a palavra de Deus diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós entendemos claramente isso, que quando Cristo vive em mim,
surgem coisas novas na minha vida. É uma nova conduta, é uma nova fala, é um novo propósito, porque nós estamos mortificando nos membros do nosso corpo os desejos pecaminosos, mortificando nos membros do nosso corpo toda a impureza, idolatria, porque estas coisas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os filhos que andam em desobediência ao nosso Deus. E no outro tempo era assim que eu e você andávamos antes, mas agora, uma vez que temos o Evangelho de Cristo em nossas vidas e nos despojamos dessas coisas, do velho homem com os seus feitos e com a sua conduta má, nós estamos pensando mais profundamente sobre o fato de que, porque Ele me amou, Ele, Jesus, e porque Ele, Jesus, se entregou por mim lá na cruz do Calvário, agora, a vida que eu vivo na carne, a vida que eu vivo nesse mundo, a vida que eu vivo nesse corpo de carne, eu já não mais vou viver como eu vivia outrora. E hoje eu quero pensar sobre isso, porque Cristo demonstrou compaixão. Essa vida que agora vivo na carne, eu vivo para demonstrar compaixão. Eu vivo para expressar o legítimo amor de Deus sobre a vida de todas as pessoas que estão à minha volta. Meus amados e queridos irmãos, a tarefa de vivermos a vontade de Deus, ela é uma tarefa para nós muito desafiadora. E por que eu diria isso? Porque Deus nos colocou uma missão muito, muito importante, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Uma missão que nos leva a cada dia a viver na sensação de que esse lugar realmente não pertence a nós. Eu fico olhando a vida do povo de Deus, que tem investido a sua vida para a obra missionária. E eu disse outrora em um outro sermão que é o maior ou a maior demonstração que eu encontro de compaixão. É quando alguém deixa o seu país, deixa a sua cultura, deixa a sua terra, e ele vai para um outro país, viver no meio de outro povo. E ele não vai lá para ter uma vida melhor, ele não vai para lá para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um salário melhor, uma posição social melhor. Não, eles vão para viver uma vida mais limitada do que a vida que eles viviam aqui. Eles vão para lá para ganhar menos do que o que ganham aqui, financeiramente. E eles vão para lá sofrer e correr o risco de perder a vida que não encontramos até o presente momento por aqui. Vai depender muito do desfecho que nós vamos ter esse ano. Mas o que nós estamos olhando é que nesses países mundo fora, os nossos irmãos já perderam a liberdade. E eu estava ouvindo hoje o pastor Marcos testemunhando e dizendo: irmãos, vocês não sabem o quanto vocês são abençoados, o quanto vocês são privilegiados. Irmãos, vocês não têm noção disso aqui. E aí ele começou a contar a história de um missionário que está vivendo na Índia. Se eu não estiver enganado, ele falou da história de um missionário nosso que está vivendo na Índia. E aquele missionário decidiu pregar o evangelho para o povo indiano. E lá estava ele. Ele chamou de JC. Porque você talvez não sabe, mas na Índia, o hinduísmo, que é a religião oficial, na verdade eu gosto de chamar de crença oficial, porque religião é o que a Bíblia descreve, ela é pura e é imaculada para com Deus, o nosso Pai. Então o sistema de crença hindu, ele tem decidido ser severo. Eles decidiram que em 2022, esse ano, até o final de 2022, eles vão conseguir eliminar o cristianismo da Índia. Bom, isso aí é o que os homens estão dizendo, certo? Só que não vão eliminar, porque a obra que Deus começou, homem nenhum pode parar. É simples assim. Vão fazer grandes males aos santos de Deus que estão vivendo na Índia,
mas não vão conseguir eliminar o evangelho de lá, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquele missionário, o pastor estava relatando que ele foi preso, e ele disse: olha, isso que eu vou contar agora foi antes desse encontro que eu tive com ele. Ele disse que teve um encontro com ele na Índia, conversou com ele, e ele contou os desafios, ele contou os testemunhos dali, daquele lugar. E aí aquele pastor começou a ficar emocionado com a história daquele missionário. Mas depois ele foi preso. E aí ele disse assim: olha, nas primeiras 48 horas, se eles não... Aliás, as primeiras 48 horas é o melhor momento de um prisioneiro, de um missionário preso. Porque nas primeiras 48 horas são os momentos que eles ainda estão decidindo o que é que vão fazer, qual é o tipo de tortura que vão adotar, qual é o tipo de coisas que eles vão fazer contra aquele missionário. Aí ele disse que nas primeiras 48 horas o missionário já estava todo quebrado, de taca, de pancada, foi espancado brutalmente. E aí ele disse que a igreja estava orando, e ele estava orando também, pedindo a Deus que desse uma orientação, uma direção, para que pudesse ser tomada alguma posição legal. O que a junta de missões poderia fazer por esse missionário? O que a junta de missões podia fazer para garantir a proteção dele? E aí ele disse que estava orando ali e acreditando que nos próximos 2 dias alguma coisa iria acontecer. E aí o pastor João Marcos disse que à noite esse missionário estava lá na prisão, depois de torturado, e de repente a porta da cela se abre, que ele está, se abre, e ele começa a andar, e sai de dentro da cela e anda por todo o complexo lá onde ele estava, e vai até a porta da frente e desce para casa, sem ninguém o impedir. E ele disse: e como foi que aconteceu isso? Ele disse: eu não sei, eu sei que as portas estavam abertas e eu saí e vim para casa. E aí ele disse assim: irmãos, a gente fica sem querer acreditar, porque isso eu já tinha visto na Bíblia, mas nós precisamos crer que Deus é o mesmo e que opera maravilhas ainda no dia de hoje. E você vê esse homem de Deus, que muito semelhante à história de Paulo, que estava aprisionado. Deus foi lá, só que lá Deus sacudiu as estruturas e os alicerces da prisão, e as grades caíram, e aí ele ficou ali, esperou o carcereiro que no outro dia quis se matar, e aí ele disse: calma, não faça nenhum mal contra a tua vida, porque todos nós estamos aqui. E a mensagem de Deus foi ministrada naquele lugar. Foi proclamada a palavra de Deus. O evangelho de Jesus Cristo chegou à Índia. Ainda temos muitos desafios, ainda temos grandes batalhas, mas o Senhor nosso Deus, irmãos, não nos abandonou e não nos entregou nas mãos de homens maus e perversos. E nós podemos crer numa coisa: que a vida que agora vivemos na carne, nós temos que viver ela para Deus, temos que viver para Cristo, temos que viver para a glória de Deus. Temos que entender que esse mundo aqui é ilusão. A gente passa por aperto, nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos terríveis que nos traz angústias para a alma, porque nós estamos num mundo mau e perverso, cercado de perversidades, que vêm e combatem fortemente contra nós. E há momentos que não são fáceis, são difíceis. E dizia o apóstolo Paulo que até da vida ele se desesperou. É porque não estava fácil, era porque a coisa estava complicada, difícil. No entanto, nós não abandonamos a nossa fé, porque ela tem grande e avultado galardão.
E foi o nosso Deus que nos prometeu isso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, Deus nos fala algo muito importante, porque diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Olha só, nós estamos num corpo de carne, num corpo físico, num corpo humano. Como a Bíblia diz, o que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido num corpo humano é um ser humano. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce do Espírito é uma pessoa espiritual. Não é mais guiado pelos impulsos da sua carne, pelos desejos que militam no nosso corpo, mas agora é impulsionado pelos desejos espirituais que o Espírito Santo de Deus nos guia, nos conduz, nos direciona. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E é exatamente isso que Deus procura de cada um de nós, que o adoremos em espírito e em verdade, que vivamos em espírito e em verdade, que a nossa vida cristã seja conduzida por padrões de excelência que encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Viver com paixão é olhar para um mundo que apodrece à nossa volta, porque está contaminado pelo pecado, pela malícia, como diz o versículo 4 aí, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, porque a arma da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós não militamos segundo a carne, nós militamos com a palavra de Deus, e as armas da nossa milícia espiritual não é um rifle, não é uma metralhadora, não é um revólver, não é uma arma de fogo, contanto que todas essas coisas são importantes. As armas são importantes, a arma de fogo é importante, metralhadora é importante, tudo isso é porque garante a segurança. Por que que o banco às vezes não é roubado? Quando tem uma segurança reforçada. Quando ele é roubado, quando vem mau elementos bem armados. E se nós tiramos a polícia de circulação, o que que acontece? O que aconteceu há pouco tempo lá em São Luís, a loja sendo roubada, arrebentada à luz do dia. Então as armas são importantes. Mas as armas do evangelismo, a arma da pregação não é uma arma, um revólver, uma metralhadora, uma bala. Não, a arma da nossa milícia é a palavra de Deus, é a oração, é a fé. E é exatamente com essa arma que nós vamos adentrando de casa em casa, no território do inimigo, proclamando a palavra de Deus, levando vida com abundância. Porque as armas humanas são carnais, são para a destruição dos homens. O homem, num projeto ambicioso, no seu intento, ele faz coisas ruins, perversas e mais, desenvolve um vírus, joga no mundo, adoece as pessoas, inventa uma solução, e aí atrapalha na hora de aplicar, para que a humanidade sofra, para que a humanidade padeça, para que a humanidade seja destruída. E outrora nós andávamos assim, militando segundo as armas desse mundo, mas agora nós temos armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do maligno. É um caráter aperfeiçoado pelo temor do Senhor, é uma vida guiada pelos princípios sólidos do Evangelho de Cristo. E como é que funciona isso? O versículo 5 diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, ou cativando todo o entendimento à obediência de Cristo. As pessoas precisam ver, irmãos, o Evangelho vivido em nós, e elas vão lembrar de muita coisa nessa vida, mas uma coisa elas também não vão esquecer: é que um dia elas perceberam e conheceram um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que andava seriamente com Deus. E isso é viver com paixão, porque quando eu vivo o Evangelho na sua forma íntegra, na sua forma completa, eu estou dando para a minha vizinhança, eu estou dando para os meus amigos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada diária, eu estou mostrando para eles o efeito de Deus em nós. E viver com paixão
é a gente viver aplicando esses princípios nas nossas vidas. Há um princípio que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: tudo que você quer que os homens vos façam, fazei-vos a Ele. Você quer que as pessoas te tratem bem? Trate bem as pessoas. Você quer que as pessoas te tratem com honestidade? Sejam honestas com ela, ainda que elas sejam desonestas com você. Você quer que as pessoas aprendam a amar? Demonstre amor. Você quer que as pessoas tenham compaixão? Viva a compaixão. É exatamente por isso que temos vivido especificamente para isso. Eu louvo a Deus pela vida da nossa família PIB do Senhor Jesus, porque é uma igreja que tem se importado com quem tem fome, é uma igreja que tem se importado com quem tem padecido necessidades, e tem buscado minorar a dor daqueles que estão sofrendo. E isso acontece, irmãos, porque estamos vivendo as orientações do maravilhoso conselheiro, e ao vivermos isso, vamos destruindo todos os conselhos e altivez humana de inimigos do evangelho que se levanta contra o conhecimento de Deus. O mundo está tomado de pessoas que batalham, que lutam, e muitos que estão perdidos, vindo semanalmente para os nossos cultos, que batalha com toda a garra, com todo o empenho, com todo o seu ser pelas coisas dessa vida, mas não se importam com Deus. Batalha pelo seu trabalho, amém, isso é correto e é necessário que você seja um trabalhador dedicado, esforçado na sua área, o melhor, mas não se esqueça de investir de igual modo no reino de Deus. São pessoas que batalham para a eleição de um candidato. Amém, não tem nenhum problema em você batalhar para colocar alguém no poder público, desde que você entenda de forma legítima que é de fato a melhor opção, baseado nos padrões de excelência que nós encontramos nas escrituras sagradas. Não há nenhum problema. Mas se você batalha com menos garra, com menos determinação pelo reino de Deus, isso é um forte indício de que você ainda não é de Deus. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós temos aí uma nação e um povo que luta pelos ideais dessa vida, mas defendem sistemas, defende o ocultismo, mas não tem a mesma garra pelo reino de Deus e pelo evangelho. Por que isso, pastor? Porque não são de Deus. Não me importa se vão dizer que são pastores, não me importa se dizem que são lideranças de departamentos da igreja, porque aqueles que são nascidos de Deus, eles têm a mente de Cristo, e a vontade de Deus está derramada nos seus corações, de maneira que essas pessoas não vivem mais para si, mas elas vivem para a glória de Deus. E pelas escrituras, o verso 6 diz: estando prontos a vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha como isso aqui é profundo, irmãos. A palavra de Deus, ela destrói os falsos conselhos. A palavra de Deus, ela destrói hábitos ruins que tem na vida das pessoas. Irmãos, eu fico olhando outrora a minha vida lá no mundo, antes de conhecer a Deus, tomado por todos os desejos e impulsos que qualquer ser humano tem, dirigido pelas vaidades dessa vida. Mas uma coisa é certa: quando o evangelho de Deus entrou na minha vida, as algemas do mundo foram se quebrando uma a uma, e cada uma das escravidões que eu tinha lá no mundo, no pecado, eu vi essas cadeias caindo. Teve umas que foram imediatamente, quando eu me converti, elas caíram, elas se quebraram. Mas teve outras que ficaram comigo por muito tempo, anos a fios. Elas foram me seguindo, mas Deus foi me libertando de cada uma delas. E aí eu pude ver a excelência do saber e do conhecer de Deus. O evangelho na vida de uma pessoa que nasceu de novo faz a diferença. Por isso que é importante, irmãos, a gente ler continuamente a Bíblia,
lermos continuamente ou constantemente a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus, não se aparte do teu coração as escrituras sagradas, mas entesoura dentro da tua vida os testemunhos da palavra, porque é só através da palavra que a gente vai poder vencer todos os desafios que nós temos nessa vida. Em João 15:19, a palavra de Deus diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, isso aqui é uma coisa séria. O mundo nos odeia. E não fique iludido com palavras que chegam aos teus ouvidos por parte de pessoas que não têm o temor de Deus. Não se iluda com isso, não. Porque as pessoas agem diferente das palavras. Com as palavras elas dizem coisas bonitas, agradáveis, mas o que importa são as ações e as consequências das ações dessas pessoas na sua vida. É aí onde você vai ver o grau de importância mesmo. E a Bíblia diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria você, porque o mundo ama o que é seu. Mas como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Nós não somos mais propriedade dessa terra, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos mais daqui, porque o nosso lar não é aqui. Deus nos chamou para habitar num outro lugar. E toda vez que eu penso no trabalho da ajuda de missões mundiais, eu vejo que esse tema, ele é muito coerente, esse tema da campanha de 2022 da Junta de Missões Mundiais. Viva a compaixão. Nós temos alguém aqui, com um pedaço de pão estendendo para uma mão carente. E viver a compaixão não é apenas o momento que você dá o pão, mas é o momento que você ajuda as pessoas a terem dignidade. É o momento que você ajuda as pessoas a saírem da cova. É o momento que você ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Ao longo desses anos eu tenho vivido experiências extraordinárias. Eu tenho visto pessoas, irmãos, tão gratas. Sim, eu tenho visto pessoas que quando você ajuda elas se comportam como se você não estivesse fazendo mais do que a sua obrigação. Já vi isso. Mas, irmãos, tem memórias inesquecíveis de pessoas que choram, de pessoas que agradecem, de pessoas que não sabem o que fazer, de tanta gratidão no coração. E os discípulos de Jesus, eles eram marcados por isso. Você lembra do momento em que Jesus estava pregando a palavra e os discípulos disseram assim: mestre, despede essas multidões, porque elas vêm atrás de ti pelo caminho e já a noite já vem chegando, despede eles para que pelo caminho eles possam comprar alguma coisa para comer. Aquilo era compaixão, irmãos. Aquilo era responsabilidade. Aquilo era cuidar, dizer: olha, não vamos nos alongar, vamos parar o culto por aqui, porque esse povo precisa comer, senão esse povo vai morrer aqui. Ali era a compaixão. Eles andavam com Jesus e eles viam que Jesus tinha compaixão. E às vezes a gente não consegue ver compaixão naquele ato. Aí Jesus diz: dá para eles, vocês mesmos, de comer. E há quem pega aqui dali como um carão de Jesus para os discípulos. Há quem pega aqui dali como um carão de Jesus para os discípulos. Não era isso, era mais uma lição. Jesus ia mostrar que ele também é capaz de suprir a necessidade de pão. E aí Jesus disse: dê vocês mesmos de comer. E eles disseram: Senhor, 200 denários não nos bastaria para comprar pão para essa multidão. Aí Jesus disse: o que é que vocês têm aí? E aí eles foram olhar o que é que tinham. 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Manda o povo se sentar de 50 em 50. E vou fazendo aqueles grupinhos: 50 aqui, 50 ali, 50 lá. Agora você imagina, irmão, milhares de pessoas seguindo o Senhor.
Quantos grupos não ficaram ali? Aí Jesus começa a multiplicar o pão. Você acha que aquele dia foi brincadeira para aqueles discípulos? Você acha que aquele dia não foi um dia de trabalho? Você imagina aí 5.000 pessoas divididas em grupo de 50 e 50, para você sair arrastando um cesto cheio de pão e um cesto cheio de peixe, e você chegar ali e entregar para cada um desse povo. Você acha que aqui dali foi brincadeira? Irmãos, ali foi o trabalho. Mas eles estavam vivendo com paixão. Eles estavam dando comida para quem tinha fome. Jesus fez um milagre. E os discípulos levaram o milagre de Jesus até as pessoas. E isso não é diferente do que nós estamos fazendo hoje. Milagre foi Jesus ter vindo a esse mundo. Milagre foi ele ter inspirado esta palavra. E agora, na semelhança dos discípulos, nós estamos levando o pão da vida de casa em casa, de pessoa em pessoa, de cidade em cidade, de povoado em povoado, de vilarejo em vilarejo, de rua em rua, de estado em estado, de país em país. Nós estamos levando a palavra de Deus. Nós estamos levando o pão da vida para aqueles que têm fome. E a Junta de Missões Mundiais serve para mostrar ao mundo o cuidado. Por isso, meu irmão, não aceite essa pecha que Satanás está querendo colocar na igreja do Senhor Jesus. A igreja não ama, a igreja não tem cuidado, a igreja é de pessoas egoístas, a igreja faz isso, a igreja maltrata as pessoas. Irmão, isso é mentira do maligno. Não aceite isso. Muitos ministros do evangelho estão se deixando levar por essa dissimulação do maligno, por essa descaracterização da igreja de Cristo. Quando eu vejo esses homens e essas mulheres que têm se consagrado à obra de Deus e ido a outros povos, dando a sua vida, arriscando a própria vida, para pregar o evangelho de Deus, para demonstrar o amor de Deus, e aí eu vejo uma vasta multidão de homens descuidados, que tem até o título de ministro do evangelho, mas diz a igreja é apática, a igreja não se importa mais com a dor do povo, com o sofrimento do povo. Isso é mentira do maligno. Quem se importa com legitimidade da dor do povo é a igreja, é o povo de Deus. Não se iluda. Você vê várias organizações distribuindo comida, distribuindo pão, mas aquilo ali é só uma desculpa para roubar as pessoas, para desvios de dinheiro, entre várias outras coisas, dissimulação. Mas a igreja, quando faz, sente no seu bolso, sente, mas ainda assim faz, e faz porque amamos a Deus. As igrejas estão preocupadas em construir templos cada vez mais bonitos. Sim, não há nenhum problema em ter uma casa bonita para cultuar o nosso Deus. O primeiro templo que foi feito era feio? Não. E a reconstrução do templo nos dias de Amós ficou feia? Não. Então não há nenhum problema se eu cuido da minha casa e deixo a minha casa bonita, porque que a casa de Deus eu não vou ter o mesmo cuidado. Mas enquanto isso está acontecendo, ninguém está ficando desassistido, ninguém está ficando descuidado, porque nós vivemos a compaixão. Então, meu irmão, não aceite as pessoas querendo nos comparar com quem vive fazendo o que é mal, o que é perverso, e ainda dizer que a igreja não ama. Irmãos, se há amor ainda no mundo, é porque a igreja de Cristo está presente nesse mundo. É só por isso. Selvageria seria um mundo sem o reino de Deus atuando. Selvageria seria um mundo sem a palavra de Deus. Voltaria. Eu vi muita gente e vejo muita gente na sua inocência. Esses dias mesmo eu estava ouvindo um
grande sábio no Brasil, e ele dizendo assim: gente, nós estamos vendo coisas que eu nunca pensei que eu viria na minha vida. Nós estamos vendo, eu dizia para as pessoas que agora nós estamos num período civilizado, cultural, onde o nível cultural é maior do que aquele nível bárbaro, e aí você não tem mais guerras. E agora eu vejo uma nação que até pouco tempo atrás era usada como modelo e referência de educação, de civilização, indo massacrando a outra. Está acontecendo. E eu que pensava que nunca mais aconteceria uma guerra, eu digo, é muito inocente. Eu também já vi pessoas dizendo para mim: rapaz, nós não vamos mais ter aquilo que a gente tinha no passado não. Eu digo, vai não? Então tá bom. O que acontece na faixa de Gaza, Israel, Palestina ali, é porque aquele povo é bárbaro, é daquele tempo antigo, ainda tem aquela... E sim, e agora o que está acontecendo na Europa? Com chances de acontecer, nós tivemos bem pertinho de estar acontecendo no nosso Brasil. Andou perto, aquele 7 de setembro ali, se tivesse sido feito o que a maioria de nós esperávamos, eu inclusive queria que tivesse acontecido. Se tivesse acontecido, irmão, era bomba estrondando dentro do Brasil. E a gente ia viver aqui na nossa pele, coisa que nós nunca vivemos. Graças a Deus que não foi como eu queria. Mas nós estamos vendo, bem aqui, pertinho de nós, os pais entregando os filhos para os orfanatos na Venezuela, comendo bicho, por causa de um regime mau, cruel e perverso. Cadê a compaixão? O mundo fala da igreja, várias organizações falam mal da igreja e tem poder de intervir nisso aí tudo e não fazem nada, porque amam a carnificina. Seus pés são rápidos para derramar sangue, diante dos seus olhos só há destruição e miséria. Não conhecem a Deus, abandonaram o caminho da paz, desprezaram o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que é Jesus. E é por isso que está acontecendo. E que Deus nos livre dessa selvageria aqui no Brasil. Que Deus nos livre. Estamos por um fio, tudo orquestrado para acontecer a mesma coisa na nossa nação. E muitos pensando que é brincadeira. Mas a igreja, ela é desafiada a viver a compaixão. E esses orfanatos que está sendo aberto agora na Venezuela, somos nós que estamos também à frente disso, amparando. Você já imaginou quando você estiver pegando o seu filho, levando para um orfanato porque você não tem condição de dar comida e dar ele para o governo? Você já imaginou um pai se sentir na obrigação de fazer isso? Na situação que nós estamos, isso é inimaginável. Mas na situação que vivem nossos irmãos, os venezuelanos aqui próximos a nós, é a sua realidade, é a sua vida. É a realidade hoje da Ucrânia. Eu poderia contar para você, mas o tempo já está avançado, de um missionário nosso no mundo islâmico que, ao abraçar a fé, deixou de ser um dos maiores empresários, multimilionário do seu país, para ser um escravo, um prisioneiro, extraditado, peregrino em terras estranhas, para escapar da morte. Perdeu tudo, teve todos os seus bens confiscados, por amor ao Evangelho. E aí o maligno, Satanás, ainda levanta falsos ministros de Cristo para dizer que a igreja não ama, que a igreja não vive mais a compaixão. Irmão, se isso aí não for viver a compaixão, o cara abre mão de tudo que tem, abre mão de milhões e milhões, para ser um perseguido por causa do Evangelho. Se isso bem aí não for amor, eu não sei mais o que é amar. Em João 15:19,
diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Em João 17,14, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse por que o mundo nos trata assim. Ele disse, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles, meus discípulos, não são do mundo. E eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. O nosso lar não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Por isso, se ligue no que é mais importante. E a coisa que é mais importante nessa vida é andar com Deus, é andar com Cristo. Não ponha sua confiança, sua segurança nas coisas dessa vida. Ah, pastor, mas eu tenho uma conta boa e graças a Deus meu dinheiro está lá, está seguro, tá? Não conte com essas coisas não. Quando os homens quiserem esvaziar, eles esvaziam no instante. Quando você for tirar o extrato, está só lembrança. Nós não temos nada, irmão, humanamente que a gente possa se segurar. Só tem uma coisa que ninguém pode roubar de nós, é a nossa fé em Jesus Cristo. É aquilo que nós conseguimos e adquirimos em termos de caráter, de personalidade. É apenas aquilo que está gravado no nosso ser. Porque o resto, se eu tenho um terno, alguém pode me levar esse terno. Se eu tenho uma roupa, alguém pode me levar a roupa. Se eu tenho um calçado, alguém pode me levar esse calçado. Se tiver algum dinheiro no bolso, alguém pode me levar. Mas ninguém rouba de mim a minha salvação. Ninguém rouba de mim o meu temor do Senhor. Ninguém. Porque isso está em mim. O resto é resto. Qualquer coisa que está para além de nós, tudo isso pode virar fumaça em um instante. Em um instante só. Mas nós que aqui estamos, não podemos nos deixar ser vencido pelo maligno. Porque a vida que vivemos na carne, no corpo físico, nós vivemos ela para viver a compaixão. Viver para a glória de Deus. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo esteja aplicando essa palavra na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja curve a sua cabeça por um instante só e esteja orando. E eu tenho um convite muito especial.